Olá, eu sou a Samantha, o Arthur não está aqui porque ele não gosta de gravar vídeo esse horário e você está no canal O Cão que Lê. Pois bem, hoje eu vou fazer a resenha de uma peça de teatro chamada Mistério Bufo, do conhecido como poeta da Revolução, o Vladimir Mayakovsky. Por partes aqui, porque eu tenho que fazer esse link no começo, mas essa resenha vai ficar com menos de 30 minutos, eu prometo, porque a última que eu fiz dele foi muito longa. Se você está aqui já há um tempinho, você já assistiu, se não, seja também muito bem-vindo, junto com todo mundo mais. E faz dois vídeos atrás que eu trouxe a resenha desta peça de teatro, O Percevejo. Eu vou fazer uma comparaçãozinha aqui entre as duas, porque essa aqui foi a última e essa foi a primeira, por assim dizer, então tem muita diferença da própria visão daquele que viveu a Revolução, que caiu nos braços do Partido Comunista e que depois sua morte gera dúvidas e debates entre os historiadores, se ele tirou a própria vida ou se a polícia do Stalin encerrou com a vida dele. Enfim, no meu canal não é de conspiração, mas acho que essa informação importa sim. Bom, outra coisa, nessa peça, se nessa aqui já tinha ficado claro, porque é muita comédia, é engraçado, é bufo. Eu dou razão mais uma vez para Bunin. Essa é uma resenha que eu gosto muito e Ivan Bunin mora no meu coração. Este livro, Dias Malditos, é um diário que ele escreveu entre os anos de 1918 e 1919, relatando o que estava se passando logo no pós-Revolução Russa. E ele não se dava bem com Mayakovsky, tá? Contei nesse vídeo e conto de novo porque tá aqui neste livro. Certa vez eles se encontraram num bar e ele perguntou pro Bunin, você me odeia? E ele falou, não, seria uma honra te odiar. Mas ele falava muito mal dos escritos do Mayakovsky e dá para entender. Bunin é refinado, tem aqui também, não peguei, mas tem resenha do Amor de Mitya, que ele foi laureado com o Prêmio Nobel. E, enfim, eles tinham estilos de escritas diferentes. Mas veja o Percevejo, que aqui pra mim, já vou começar começando, foi a decepção de quem acreditou na Revolução, tá? Pra mim ficou muito claro, pelo tom, pelo modo como é tratado a ideia aqui. Já eu menciono um pouquinho pra quem não viu, mas eu vou fazer a resenha do que eu coloquei no título, né? Mistério Bufo. Dá pra você dar risada? Dá. Foi escrita quando? Foi escrita para celebrar o primeiro ano da Revolução, em 1918, mas ela não foi bem aceita, essa peça, tá? O próprio pessoal do partido achou que estava um tom muito satírico, tá? E de fato é um tom satírico, mas como o próprio Mayakovsky abre aqui a obra, ele diz, né, que é a estrada. Eu separei poucas coisas para ler para dar o tom. Tem que parabenizar a tradução da Arlette Cavalieri. No final tem um ensaio dela enorme, tudo isso que o ensaio dela, ela traz muitas coisas de outras peças dele. Eu só li essas duas, mas eu queria ler justamente para ter um tipo de comparação do como foi ter escrito uma peça, teatro, uma peça de teatro, é teatro de feira, é teatro do povo, é para falar com as massas, com as multidões. Então é uma peça rápida, são futuristas os desenhos dele, e são deles mesmo, porque ele era artista além de tudo, e ele acreditou no ideal socialista de que as coisas iriam ficar, né, enfim, que iam ser a oitava maravilha do mundo. Hoje, 2026, sabemos que não é, e já sabemos o que aconteceu com a própria União Soviética, né, com a Rússia Soviética e com os demais países comunistas. Mas eu vou me focar aqui, que a gente está falando de mais de um século atrás. E aí eu abro, né, vou contar do que se trata a peça. Vou avisar a hora que eu for dar spoiler, não tem nem como, porque é uma peça escrita para exaltar o homem soviético, né, os novos tempos, enfim. E ele usa de muita alegoria e de um linguajar muito fácil. Tem muitos personagens, mais do que na outra peça? Tem.
você fala qual que eu gostei mais. Bom, eu gosto quando cai a ficha das pessoas, quando elas têm um insight de, ixi, não era bem isso. Então eu gostei mais do Percevejo, mas eu dei muito mais risada nessa, porque é bem, nossa, espalhafatoso, sabe? É assim, beira o ridículo. Por isso, acredito eu, que acharam que, assim, ele tava, pô, tá satirizando a gente. E não, não estava. Ele tava... O modo deles comunicar é mais claro quando você se comunica com as massas através de sátira, através de coisas engraçadas, dessas tiradas. E aqui nisso ele foi um mestre, não dá pra falar que não. Quem tá aqui também no canal há muito tempo já sabe que eu leio autores de esquerda, e embora nunca tenha votado em ninguém de esquerda, não sou esquerdista, mas eu leio sim muitas coisas da esquerda justamente porque eu acho que sempre achei. É um trabalho assim do intelectual, você lê os dois lados, sabe? Então eu não gosto quando a pessoa olha, né? Eu tava ali fazendo terminando de fazer um escrito e estava relendo o manifesto do Partido Comunista. Tem muito esquerdista que sequer leu e gente de direita que já olha e já rechaça. Eu também, mas eu sei que está escrito lá e eu incentivo sempre as pessoas a lerem e a contraporem as ideias, porque é assim que a gente forma a nossa própria opinião. E isso para mim não tem preço, sabe? Você poder ler e falar, não, pera. E a gente com a bagagem histórica que a gente já tem no século XXI, é mais gostoso ainda ler um texto antigo, assim, né? Porque a gente viu o que aconteceu, viu onde não deu certo. Você vai falar, dá uma tristeza? Olha, não dá por a gente saber tudo que aconteceu na história, mas em termos do, poxa, ele estava esperançoso, todos estavam, né, na pré-revolução, na Guerra Civil Russa. Eles estavam, não dá para falar que não. Todo livro que você lê sobre isso, lutaram por um ideal que custou muitas vidas, que acabou em gulags e que não deu certo. Mas não dá para também criticar essas pessoas, sabe? Dizendo que, poxa, não sabiam. Eu vejo que pessoas como o Mayakovsky, que foi de peito aberto, que caiu nos braços, como eu disse, né, do partido, da ideologia, nossa, o poeta da revolução, os esquerdistas adoram bradar o nome do Mayakovsky. E depois ter se decepcionado, enfim, é aquela coisa assim. Então acreditaram em algum momento, né? A questão não é ter acreditado e depois ter ficado desolado e ter tirado a própria vida, ou já num tom, aqui no Percevejo, né? Um tom mais deu ruim, terem podido acabar com a própria vida dele, enfim, né? Enfim, vamos à peça. Então, Mistério Bufo. O próprio nome já é curioso. E aqui eu separei o que ele mesmo falou, que tá cheio de apude, que a Leste fez um trabalho bem bom e pegou a própria fala do Mayakovsky. Então eu vou começar a resenha assim, ó. Mistério Bufo é a nossa grande revolução, condensada em versos e em ação teatral. Mistérios, aquilo que há de grande na revolução. Bufo, aquilo que há nela de ridículo. Os versos de Mistério Bufo são as epígrafes dos comícios, a gritaria das ruas, a linguagem dos jornais. A ação de Mistério Bufo é o movimento das massas, o conflito das classes, a luta das ideias. Miniaturas do mundo entre as paredes do circo. Pois bem, ele mesmo já dá essa introdução aqui. Esse ensaio tá muito bom, como já é bem de costume da editora 34. Então você ganha, além da peça, que tem, começa na página quase 20, termina na 150, e tá escrito cantada em versos de uma forma bem diferente, tá vendo? Não tem como você não ler rápido. E isso que ele mencionou, né, das massas, até os personagens, né? 7 pares de impuros, 7 pares de impuros. Então ele usa dessa alegoria para falar da burguesia, do proletariado. Ele coloca os intelectuais, tem gente, tem o inferno, tem o céu, então tem Beelzebub, tem Jeová. E na parte dos anjos, por assim dizer, ele colocou Rousseau, assim, Jean-Jacques Rousseau, e o Tolstói. Tolstói, sim, da literatura, Guerra e Paz, Ana Karenina, sim, esse pessoal também.
Então, assim, a crítica não é nem velada, ela é escrachada, mas, de novo, é bom saber quem são as pessoas na vida real, o que, que elas fizeram, até o inglês aqui é quem faz alusão, o francês, porque tem uma base histórica muito grande, né? Ele está falando do que está acontecendo. Enfim, na página 11, nota do autor, ele já começando. Mistério bufo é a estrada da revolução. Ninguém poderia prever com exatidão que montanhas teremos ainda de explodir, nós que percorrermos essa estrada. Aí aqui eu paro, continua, né, essa nota dele. Temos como prever, não só como prever, como a gente vivenciou, a gente sabe, tá noticiado, tá notificado, está contado na história viva, não só a história dos livros, mas do que ficou, né? Não tem nem como não falar, né? Quando eu tô olhando aqui pro Gulag, mas tem aqui o do Solzhenitsyn também. Enfim, existe hoje a estrada de ossos feita com ossos de humanos que estavam trabalhando para construir a revolução e não tinha como ser enterrado, porque a camada do permafrost não tinha como enterrar. E aí a ferrovia foi feita sobre os ossos das pessoas. Então hoje sim a gente tem. Mas aqui, quando ele escreveu em 1918, te falar, em 1918 não tinha como saber que ia dar errado, né? Afinal era o primeiro ano pós 1917. Só que essa peça ela passou por algumas alterações. Essa minha edição aqui é de 1921. Aí você vai falar por quê? Porque a primeira dele não foi bem aceita. Então ele mudou algumas coisas, reformulou algumas coisas para ser apresentado em 21 e aí ficou, tá? Então isso aqui é importante. Os personagens é isso, 7 pares de puros, e aí ele misturou todo mundo, não vou falar porque é muita coisa, mas tem a listinha aqui dos personagens, quem são os puros, quem são os impuros, mas pra vocês terem uma ideia, né, vai da parte dos impuros. Um soldado do Exército Vermelho, um bolchevique, um lanterneiro, um chofer, um mineiro. Então ele pegou algumas, um camponês, um padeiro, um ferreiro, um criado. Aí depois tem um conciliador que é bem interessante aqui, esse conciliador. A dama, aí os diabos, né, o Beelzebub, o diabo morto, tal, e os santos. Aí então a gente tem Matusalém, o Rousseau, o Tolstói, o Gabriel, um anjo, outro anjo, Jeová. E são 6 atos que passam muito rapidamente, como eu disse, né, teatro de circo, de feira, linguajar popular. Então a gente começa, ele fez um prólogo que dá o tom, que parece verso cantado mesmo. Eu só vou ler este prólogo, porque para mim ele teve que fazer isso para a peça em 21 ter tomado mais clareza para todos aqueles que iriam assistir ao espetáculo. O prólogo, quem abre lá as cortinas do circo, do teatro, né, é um impuro, então, né, alguém do povo. Dentro de 1 minuto vocês vão ver mistério bufo. 2 palavras devo dizer, é algo novo. Para dar um pulo mais alto que a cabeça, é necessária a ajuda de alguém. Diante de uma nova peça, um prólogo sempre vai bem. Primeiro, porque o teatro está todo revirado, isto vai deixar os bons cidadãos muito indignados. Ora, para que se vai ao teatro? Para ter algum prazer, não é fato. Mas esse prazer é suficiente se ele está no palco somente? O palco é apenas 1/3 do todo. Quer dizer, num espetáculo interessante, se tudo se faz bem, 3 vezes prazer você tem. Mas agora, se não é interessante o que se vê em cena, então nem 1/3 vale a pena. Para os outros teatros, o representar não é importante. Para eles, o palco é o buraco da fechadura, sentado, calado, passivo. De frente ou de banda, você espia a vidinha alheia, espia e vê, cochichar no sofá. A nós não interessam nem tios nem tias. Tia e tio você tem em casa. Nós também vamos mostrar a vida real, mas transformada, num extraordinário espetáculo teatral. No primeiro ato é o seguinte, o essencial. E aí ele começa, e aí explica, e pronto, tudo para começar, tudo para começar. E aí a gente tem o quê? A gente tem que a Terra está inundando.
tá inundando. E aí você vai falar, tá inundando de quê? De água. E aí tem aqui a sátira clara, direta, a passagens bíblicas. Então, uma arca, um navio no caso, né, fazendo o correlato com a arca de Noé, ela é feita para que as pessoas não... para que as pessoas se salvem. É isso. Então, assim, um mundo novo, tá sendo destruído o antigo, porque tem de ser destruído, né? Na peça, para a peça ser aceita, por ele ter sido conhecido como o poeta da Revolução, teve de... Ele é um cubo futurista, né? Então, é uma quebra nos padrões anteriores. O surrealismo não era bem visto, então eles tinham que ser anti-surrealismo, né? O estilo artístico, e a gente tem que esse cubo-futurismo, e ele tinha muito essa questão com máquinas, com futuro, com tecnologia, tinha lá, já fica claro, aqui também fica, mas é um novo momento. Então aquela Rússia mais agrária, camponesa, o Tolstói mesmo, o modo como ele ambienta as coisas, tem que ficar para trás. Ele faz duras críticas aqui ao passado, né? Tem que ser apagado, olha que perigo, tem que ser apagado e reescrito, porque o passado já foi, enfim, é daqui para frente, é nesse tom. E por que eu falei tudo isso? Porque aí ele pega pesado aqui, ele pega pesado com essa parte de, de referência bíblica. Bom, enfim, então tá ali tudo inundando, as pessoas estão, oh, meu Deus, você viu, e tá aquele pânico geral, né, e muito engraçado. Eu separei aqui, é que assim, aquele engraçado que você tá lendo, igual eu li esse trechinho do prólogo, é meio que cantado, porque fica mais fácil do povão, da população, desse circo de feira, entender e gravar também na mente, porque a ideia é ser panfletária, então não é uma peça para você apreciar, para você se entreter no sentido como ele usa, como os burgueses faziam, né, de ir ao teatro e assistir um espetáculo. Não, aqui a gente está mostrando a vida como ela é, e é bom que fixe na sua cabeça, de certo modo, o que está acontecendo, porque é mais fácil de ser contado de boca em boca, de ser apresentado. Enfim, Mayakovsky tem muito disso, é uma característica dele. Bom, e aí o pessoal fica discutindo, e aí todo mundo discute com todo mundo, em diálogos muito curtos. Então o alemão que discute com o australiano, que aí o outro dá outra ideia de como que a gente vai fazer, enfim. Aí eu separei alguns trechos, porque aí a gente tem esses 6 atos e já começando, é bem ele, assim, ele já te joga direto, não tem enrolação, não tem palavra difícil, não, você pega pra ler, você não consegue parar de ler, porque assim, tá, deixa eu ver como que vai terminar isso. Essa sensação eu tive igual nas duas leituras, tá? E foi leitura de um dia mesmo, assim. E aí cada um tá representando alguém nessa sociedade, né? Um intelectual, tem uma dama também, tem um conciliador até, que assim, ele tenta conciliar tanto que dá até um ar de, será que vão descobrir que eu sou um menchevique do exército branco? Outra característica dele, ele sempre dá um jeito de mencionar um dos comandantes mais famosos do exército branco que perdeu, os mencheviques que perderam para os bolcheviques, e aí a guerra civil russa terminou com a tomada do poder por Lenin, enfim, essa é sempre o pano de fundo. E ele sempre dá um jeito também de mencionar, e com muita sátira, sabe? Muita. Bom, enfim. Aí o que acontece? Tem esse dilúvio, aí tem esse porão desse navio, aí vamos então, como é a vitória do proletariado, então vamos colocar os puros, tudo nesse porão, e depois a gente vê o que a gente faz. E aí cada um tem uma ideia, não vou dizer rasa, mas assim, aquela ideia popular, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ele vai deixando algumas pequenas pistas, naquele ele deixou muito mais, que eu acho até que foi pra burlar a censura, e foi a última peça que ele escreveu. Foi a última penúltima, eu ia falar. Bom, enfim, não vou me alongar aqui. Aí, o que a gente faz? A gente tem que se livrar? Não vamos se livrar, vamos se livrar das pessoas, não vamos, enfim.
E aí aqui tem algumas coisas assim bem interessantes aí que eu separei para mostrar para vocês aqui um trechinho. Porque aí o que que acontece? Aí eles se livram eles se livram dos puros. Só que para eles se livrarem dos puros, tem tipo uma... Não quero usar a via sacra, que aqui não tem essa expressão, e já basta o dilúvio, a referência à arca de Noé. Mas aí tem-se nesta peça, é disso que se trata, e eu já vou acabar a resenha, uma questão do... Então vamos conhecer o céu, o inferno. Então eles vão conhecer o inferno. Então eles conversam com Beelzebub, e tem uma conversa aqui com o diabo, que daí você vai prestando atenção. É satírico também, é satírico aqui que eu separei um trechinho aqui. Que venha a mim aquele que fincou. Olha só a fala. Que venha a mim aquele que fincou o punhal no corpo do inimigo e depois com uma alegre canção o deixou. Vem impiedoso, serás o primeiro a entrar no meu reino terrestre, não celestial. Que venha todo aquele que não é mula de carga, todo aquele a quem a vida é insuportável, amarga, e sabei, afinal, é para este o meu reino terrestre, não celeste. Então fica muito clara a questão da fé, né? No comunismo você não acredita, você não acredita, né? Em Deus, em Jesus, em nada. Teve a perseguição aos religiosos, aqui teve também, enfim. E aqui fica bem clara essa questão do paraíso é aqui. Vai ser aqui, gente que vai fazer. Esse é o diabo aí disfarçado de homem aqui na página 83, conversando. E tá claro, e tá vendo como é ritmado? Você vai lendo até meio que cantando. E aí ele continua, né? Ó, o meu paraíso é repleto de móveis e aposentos, muito luxo, paz e iluminação elétrica a contento. Lá o trabalho é doce e não machuca as mãos. O trabalho é uma rosa que na palma da mão brotaria. Lá o sol faz tantas maravilhas. Aqui a vida é dura para o hortelão, mas lá comigo não. Nas raízes do funcho 6 vezes por ano abacaxis crescerão. E aí o diabo, né? Isso aí as pessoas vão conversando, né? Tipo, em coro, né? Iremos até mesmo para lá? Não, jamais vamos voltar para trás. Então, vai ou não vai nos levar onde está? Aí o diabo continua. Onde? Estão esperando o quê? É só olhar e ver, tá tudo aí à mão. E onde é que elas estão? O que vão fazer com elas? E aí continua a peça. O que chama a atenção aqui, no que ele logo fala no começo, é que foi uma guerra muito sangrenta. Derrubou-se muito sangue. E os mencheviques foram, por eles serem oposição política, eles foram exterminados. Então quando o diabo fala aqui que vem a mim aquele que fincou o punhal no corpo do inimigo e depois com uma alegre canção o deixou, é tipo, então, você não tem nem como explicar o que já é o explicativo. E assim, os bolcheviques não tiveram dó mesmo de ninguém, enfim. E aí na outra parte a gente tem o chinês, a gente tem o alemão, a gente tem aqui o diabo mestre de cerimônias, enfim. E aí eles vão conhecer o inferno e assim, isso aqui não tá bom pra gente. E aí depois eles vão pro céu. Quando chega no céu, também não tá bom pra eles. Tá? Também não tá bom pra eles. Não tá nada bom pra eles. E eles são satíricos. Tipo, aqui todo mundo tem a mesma barba. Aqui todo mundo tem o mesmo jeito. Tipo, lá no inferno era ruim. Mas aqui, isso aqui, esse é o paraíso, né? Esse é o céu também. Não é lá essas coisas. Muito embora eu separei aqui, o intelectual quis ficar, tá? O intelectual quis ficar. E aí foi bem bacana, porque quando o intelectual, ó, ele falou assim: estou olhando bem para todos aqui, para o senhor aí e para o Lev Nikolaevich, que é o Tolstói, o sobrenome. Esses rostos são todos conhecidos. E o senhor, não é o Jean-Jacques Rousseau? Conversa. Ah, permita-me lhe falhar. Permita-me lhe falar. É tamanha alegria que me invade.
Não foi o Senhor que escreveu sobre a fraternidade, a igualdade, a liberdade? Não foi o Senhor que escreveu o contrato social? Meu Deus, há muito aprendi tudo direitinho. Permita-me expressar meu carinho. O que mais amo na vida é um discurso liberal. Não vou mais para parte alguma. Daqui não saio mais de maneira alguma. Tá vendo? Ritmado. E aí continua. E aí o camponês, quem que é esse intelectual? Quem que escreveu o contrato? Como é que dá pra gente sair daqui? Aí o Matusalém manda pergunta ao Gabriel. E aí o camponês, mas quem é Gabriel? E aqui Gabriel é o anjo. E aí o camponês manda, mas quem é Gabriel? Aqui todo mundo é igual. O Matusalém, não diga isso não. Há sim uma distinção. Veja, por exemplo, de cada barba a extensão. E aí os impuros todos, ai gente, pra que tanta falação? Tipo, né, o povo, mas gente, muito. Acabem logo com isso. Não é para nós essa instituição. Então, assim, a burocracia também chega. Vamos acabar com a burocracia? Só que é tudo o que aconteceu depois dos bolcheviques no poder. Mas aqui a ideia era, bom, agora não vai ter mais burocracia nenhuma, então o céu não serve pra gente, não. Muita... E o outro, que paraíso que é aquele? A gente vai construir o nosso, um novo. E aí tem, né, o conciliador tentando não mostrar o lado bom de cada coisa, mas ó, isso aqui não, e aí o povo nem escuta, pra falar a verdade, o povo nem escuta, e o conciliador vai conciliando cada vez menos, com medo de que percebam que ele possa ser um menchevique disfarçado. Aí ele mesmo fala que a gente faz o melhor que pode, tudo vai mal, no final, para os dois lados, sou o bode. Pois é, tentei conciliar e quase bati com as 10. Aí o camponês, para a terra prometida, em busca do paraíso, todos na estrada, nascemos para isso, vamos encontrar, nem que seja preciso vasculhar o universo todo. E é assim, nesse tom, que a massa vai. Aí Jeová se irrita e fala, agora todos vocês, meus raios vão despedaçar. E aí o soldado do Exército Vermelho manda uma, que é a hora que você vai rindo, né? Que na hora que você pega a sequência. Nossa, mas como criança, esse povo aqui foi correndo pra mãe. Tipo, esses homens aqui foram correndo lá buscar a mãe delas, Jesus, né? No caso, enfim. E aí Jeová disse, se eu não fosse o Deus de Israel, mandava essa sua conciliação pro Beleléu. Enfim, aí eles também não ficam. Aí ele joga lá uns raios. E aí roubaram o Jeová. E ele fala isso triste. Aqui, né, o conciliador fala, mas se eu conciliar mais um pouco, é capaz de cair meu verniz menchevique. Aí o maquinista fala, precisamos tomar esses raios divinos, peguem logo, hão de servir-nos para a eletrificação, nada adianta desperdiçar tanto trovão. Aí o Jeová, com tristeza, me roubaram. Pois roubou, foi Jesus, né? Enfim, aí, gente... O que acontece? Aí acontece o que a gente já... Aí o spoiler agora, né? Assim, não tem. Aqui é isso. Você passa lá no inferno, depois no céu, a massa que acabou de ir, vida nova, já que teve o dilúvio que varreu tudo que era antes, agora vai ter o novo. E aí a gente vai arrumando pro último ato da peça, que é rumo à Terra Prometida. A Terra Prometida, aqui Terra Prometida... prometida pela Revolução, né, Arthur? Porque a Revolução prometeu, né? O que ia ter? O que Lenin gritava? Paz, pão e terra? É isso que eles querem? É claro que é. Foi o que tiveram? Não. Não foi o que tiveram. Tanto que aí, aqui, entre o lanterneiro, o ferreiro, o camponês e o soldado do Exército Vermelho, eles vão conversando. O que fazer se a gente não tem nem pra onde ir? Não tem nem lugar pra sentar. Aí, então, ficar pensando não vai ajudar em nada. Ficar pensando não vai ajudar em nada. Vamos nos organizar, camaradas, e começar a trabalhar. E haja camarada daqui, camarada pra lá, né? Vocês já sabem. Aí o do soldado vermelho fala, há organizações e organizações. Primeiro é preciso achar a rota certa. A organização deve se renovar. Esse é meu alerta. Aí o mineiro ali bem descontente manda mas renovar é um absurdo total. Nomear um responsável, é isso que interessa. Aí vai o povo conversando, nomeação essa não, precisamos de alguém que sirva de tampão, né, o que a gente vai fazer, enfim. E aí eles ficam lá conversando, e aí a conversa que eu queria ler para vocês desde o início, além de todas essas. Só que para mim, um esquimó falando, tudo isso vai contra o dogma marxista e sua forma.
defendo uma outra plataforma, a Rússia operária salvar, os grilhões da fome e da miséria arrebentar. Aí o camponês, de novo esse desacato, aí vem o ferreiro, camarada, já chega, isso aqui não é sindicato. Aí o maquinista, o tampão, passou perto, até que a lavadeira tem um bom tampão, mas as locomotivas estão sem rodas. Essa é a questão. E o ferreiro, de novo essa falação, tudo em vão. Nos jornais, um montão, ao trabalho, vamos em frente, pai e picareta na mão. E aí eles vão em frente para construírem a sociedade prometida. E a sociedade prometida, aqui na visão de Mayakovsky, que tinha, no início eu falei, já perdi meu raciocínio, agora estou retomando, que tinha que deixar essas questões futuristas um pouco de lado, por isso que ele passou a não agradar tanto Stalin, porque ele tinha que trazer mais um realismo soviético, então as coisas tinham que ser mais ali, o que estava se passando, e não uma coisa lá no futuro. E aí aqui nem tem como não mencionar aqui o percevejo, vou terminar isso aqui, já faço aqui o correlato, mas já vai acabar em 5 minutinhos. E aí, né, com spoiler já, eles vão rumo à Terra Prometida, e aí tá todo mundo feliz. Não é um paraíso natural, então assim, não é a natureza, é tudo muito vidro, muita máquina, muita coisa tecnológica que faz tudo por eles. Então ganhou o martelo, a pá, sim, e as máquinas, mas depois de todo o trabalho até a exaustão, né? Então assim, eles trabalharam, e a Terra Prometida, ela chegou. É claro que ela ia chegar, era comemoração de 1 ano, o 6º ato tem um pouco mais de 5 páginas, ninguém quer o blá 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 blá, e aí termina, e aí o pessoal ainda reclama, ele deixa algumas coisas que não aconteceu tão de imediato, então assim, ó, e o pão, e o sal, e o pão de açúcar, para quem são? Por acaso esperam o governador? Aí as coisas entram como personagem, as coisas, as máquinas, né, a parte material, não. Vocês, é tudo para vocês. E aí o pessoal ainda discute, né? Imagina, chega de conversa fiada, que não tem criança, pelo visto querem comprar tudo por debaixo do pano. Já trouxe a resenha da cleptocracia aqui, como as coisas funcionavam, enfim. E aí as coisas, esse personagem fala, não, nada de especulação, prestem bem atenção. E aí explica tudo, e o mundo ficou... enquanto o pessoal ainda está com a cabeça também no passado, né? Então, mandato, talvez onde querer. Não, mandato não temos. Viemos direto do paraíso e antes no inferno demos uma passada. Aí as coisas, o que é isso? Já não precisam mais de mandato, nem de nada. E aí o ferreiro fala, é a terra, ela mesma, a terra querida. E aí as pessoas vão conversando, e aí termina com a Internacional, né? Não teria nem como, né? E aí ele deixa bem claro aqui no finzinho. E para que essa gente se mete nos museus? Ué, para que você quer saber do passado? Para que você quer saber da história? Porque é importante a gente analisar a história que já aconteceu, mas aqui que está fazendo a cabeça do povão é... E para que essa gente se mete nos museus? Os verdadeiros tesouros estão em todo lugar. E aqui... aquilo é o céu ou um pedaço de algodão? Se nossas mãos fizeram tudo isso, então quantas portas diante de nós não se abrirão? Somos arquitetos do universo inteiro, somos cenógrafos do planeta, somos milagreiros. Vamos amarrar os raios todos juntos e as nuvens do céu. Com vassouras elétricas vamos varrê-las. Vamos despejar no mel os rios do mundo e as ruas da terra pavimentar com estrelas. Cavar, escavar, serrar, perfurar... Aí urra, todo mundo em coro, enfim. Aí o conciliador ainda deixa um avisinho final. O socialismo é fatal, sempre falei isso e coisa e tal. E aí os impuros, sobreviventes, com o trabalho enorme de milhões, destruímos o cárcere do passado. Os impuros, perdão, os operários, os trabalhadores, né? Com o trabalho enorme de milhões, destruímos o cárcere do passado, acorrentado pela maldita escravidão. O mundo hoje foi libertado. Só que não, né? A gente bem sabe, eu acabei de mostrar aqui o calhamaço da história dos gulags e tudo mais, que tem playlist aqui inteira de comunistas
decepcionado com o comunismo, ou quem nunca foi, como o Ivan Bunin, que eu mostrei do Dias Malditos, que estava ali pensando, não está arrumando para um lugar muito bom isso aqui que está acontecendo. Enfim, ele termina com a Internacional. A Internacional é bem famosa essa música, enfim, é a Internacional. E aí aqui, ó, desaparece para sempre a lembrança do passado. Cai o burguês, agora de toda a terra tomamos posse, somos soldados das fileiras do trabalho. Esse é o hino da vitória, cantai todo o universo, cantai, ao som da Internacional, a humanidade ressurgiu. Só que não, né, já caiu a União Soviética lá em 1991, curiosamente, né, quando a gente tem o fim da União Soviética, é no dia 25 de dezembro de 1991, dia do nascimento, comemorado o nascimento de Jesus, né? Foi o dia que a bandeira comunista foi retirada e a bandeira que hoje é da Rússia, que todos nós conhecemos, a tricolor, foi hasteada. É essa história do mistério bufo. Vale a leitura? Eu já disse, repito, sempre acho que é válido, a gente já sabe tudo o que aconteceu. O que a gente tem aqui é um Mayakovsky, então, muito esperançoso, ele se autoproclamou, como que foi o nome aqui, que eu li aqui até no que ela disse, eu achei bem interessante, ele se autoproclamou como aqui, ai gente, eu vou achar isso aqui, ó, não, aquela aborda, né, a grande questão era como criar uma nova arte soviética, né, uma arte verdadeiramente popular, né, os resultados imediatos da Revolução. É aqui que vai toda a história do cubismo, do cubofuturismo, do realismo soviético, enfim. Só que aqui tem um jeitinho que ele se deu um nome. Aqui, né, aqui a estética do futurismo russo deixa sua marca em toda a obra de Mayakovsky, inclusive depois da Revolução de Outubro, quando os futuristas se autodenominam tambores da Revolução e pretendem, olha que pretensão, ensinar o homem da rua a falar. E para Mayakovsky isso significava destruir os antigos valores e construir novos. E aí tá aqui tudo o que eu falei. Só que aqui para mim tem um Mayakovsky empolgado, feliz, nossa, começou, né, a gente agora vai ter o homem soviético mesmo, um novo mundo, um novo tempo, nada do que a gente já conhece, não é esse paraíso, não é este inferno, enfim, é a Terra Prometida. Só que a Terra Prometida, depois de 10 anos, porque esse aqui foi escrito em 18, esse aqui foi escrito em 29, ele morre em 1930, Mayakovsky. Em 10 anos, a percepção dele para mim mudou tanto, por ele ver a fome acontecendo, ninguém não teve liberdade, teve muito racionamento, se aqui tem muita coletividade, que é a ideia do comunismo, muito todo mundo, a massa, os impuros aqui junto, versus os puros, que até isso é pejorativo se for ver bem, né? Então, que os puros são os burgueses e nós mesmos do proletariado nos intitulamos de impuros, né? Enfim, 10 anos depois, quando ele escreve o Percevejam, aí a gente tem essa questão do indivíduo, tem um retorno ao eu. Por isso que para mim ficou muito aqui, todo mundo, festa, revolução, e aqui pô, não deu certo. Então a gente tem a história aqui bem rasa, você ficou até aqui até agora. A gente tem a história bem rasa do Priscipkin, que era um operário, mas que já estava querendo os luxos da burguesia. A revolução já tinha acontecido. E aí acontece um evento e ele é acordado, né, descongelado 50 anos depois, de 1929. Então aquele também, tal qual que ele idealizou um futuro de máquinas, que o homem não ia mais precisar trabalhar, que a máquina trabalharia para os homens e tal, aqui esse Priscipkin, esse operário, acorda, é descongelado em 1979. E ele escreve essa peça também em 29. Então, assim, ele acorda em 79 junto com Percevejam, que alastrou depois da Revolução, enfim, era tanto percevejo que, enfim, sugava tantas pessoas. E aqui, para mim, tem essa analogia
sugar as pessoas e do partido sugar as pessoas. Eu falei nessa resenha e continuo achando a mesma coisa. E aí é nesse futuro, né, que vai spoiler, se não quer saber, vai lá assistir a resenha. Mas ficou longa, tá? Ficou quase 1 hora, essa aqui eu já vou encerrar agora. Essa aqui, quando eles são acordados, quando eles são despertos, meu Deus, descongelados, o que eu tô com... Tem o dorminhoco do Wade de Wells, que aí é desperto, mas aqui não, aqui é descongelado, descongela um percevejo e um homem, e aí eles vão parar num zoológico. E assim, eles são tão repugnantes para a sociedade do futuro, o homem sozinho, né, as paixões, tudo, que as pessoas se usam tipo desinfetante, tipo álcool em gel, ainda falei, né, para ser mais atual. Ele deixa inclusive essas duas orientações para quem for encenar no tempo que for, para dar uma reatualizada. Então daria para dar uma reatualizada nas duas peças, para o nosso cenário inclusive. E aí a gente tem aqui essa questão, né? Então ficaram lá isolados numa jaula, e a Revolução colocou todo mundo numa jaula, e assim, quem era antes tá na jaula, e quem tá de fora, olhando a atração do zoológico, é o que teve as mentes formatadas, né, os filhos da Revolução, justamente por poetas, pela classe artística, né, os artistas, os intelectuais se colocaram pró-revolução, pró-bolcheviques, enfim. Então, para mim ficou muito claro dois momentos de um autor. Enfim, essa é a minha opinião. Tem poucas resenhas, poucos livros das pessoas mostrando, porque é aquela história, quem é de esquerda, sei lá, que pensa, e quem é de direita, para não perder inscritos, enfim. Aqui todo mundo já sabe, meu canal não é monetizado, então eu gosto de trazer esses títulos diferentes e leio os dois espectros políticos sempre. Gente, obrigado quem ficou até aqui. Vou encerrar por aqui. O cachorro, o cão que lê, nem tá aqui, que ele não gosta de gravar essa hora. Vejo vocês então nos próximos vídeos aqui do Cão que Lê.